Você conhece as origens das festas juninas e sabe qual é o seu verdadeiro propósito? Hoje falaremos aqui sobre este assunto. Aqui seu irmão, pastor Edson Borges, teólogo formado pela Facetem. Muito bem. É possível que, assim como eu, desde criança você tenha ouvido falar das festas juninas e também vem participando ao longo dos seus anos, mas a pergunta que te faço é: você conhece as origens dessa festa e qual é o seu verdadeiro propósito? Muito bem. As festas juninas brasileiras, elas têm suas origens em uma mistura de elementos culturais europeus, indígenas e afro-brasileiros. Bem, segundo historiadores, estas festas que hoje chamamos de festas juninas, elas tiveram origem há muitos anos atrás na Europa, quando o catolicismo romano foi chegando na Europa e foi dominando os povos habitantes de países europeus, e assim o catolicismo foi se consolidando como religião principal dos europeus. Naquela época, a Europa era dominada por povos pagãos, e os povos pagãos tinham as suas festas típicas de sua cultura. É interessante que você saiba o que é um povo pagão. Um povo pagão é um povo que não acredita em um só Deus. Eles acreditam em vários deuses e os seus deuses estão sempre ligados à natureza. Eles veem a natureza como sendo a mãe e a supridora de tudo, e os seus deuses estão ligados sempre à natureza. Isso é um povo caracterizado como um povo pagão. Eles não reconhecem a um único Deus do céu e nem reconhecem a Jesus Cristo como sendo Filho de Deus e assim também Deus. Então o catolicismo chegou na Europa, a Europa dominada por esses povos, e o povo pagão tinha algumas festas típicas que aconteciam em períodos específicos do ano. E havia uma festa muito famosa que era cultuada pelos europeus pagãos. Ela ocorria no último dia da primavera, que ali estava findando a primavera, e no dia seguinte seria o primeiro dia de uma outra estação chamada verão. Então, os povos pagãos estavam agora entrando para o período da colheita e eles faziam oferenda aos seus deuses, com o objetivo de seus deuses dar a eles livramentos de maus espíritos durante a colheita. E assim o catolicismo chegou à Europa. O catolicismo é uma religião considerada cristã, eu diria cristã entre aspas. Então o catolicismo chegou agora pregando a Deus, o único Deus do céu, a Jesus Cristo, seu Filho, e querendo converter aquelas pessoas ao catolicismo. Nessa época o catolicismo já era religião oficial do Império Romano e, portanto, tinha força militar e convencia não só pela palavra de Deus, mas também pela espada. De maneira que o povo pagão foram obrigados a se converter, vamos dizer aí, converter entre aspas, ao catolicismo, e não podiam agora mais fazer as suas oferendas aos seus deuses pagãos. E o catolicismo, no desejo de dominar o mundo, sendo agora a religião do Império Romano, tinha agora poder político, poder militar, eles lançaram mãos de alguns elementos para ajudar a converter esse povo à sua religião. O catolicismo agora já
tendo se tornado uma religião idólatra, adoradora de ídolos, né, e vendedoras de indulgências. Então vamos fazer o seguinte: os pagãos não podem adorar os seus deuses, mas eles podem adorar aos nossos deuses. E você sabe que o catolicismo não adora só a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, também reconhecido por nós cristãos como sendo Deus, Pai, Filho e Espírito. Mas você sabe que o catolicismo também adora aos ídolos, aos santos, considerado por eles como dignos de adoração. Então, o catolicismo obrigou os pagãos a adorar os seus deuses. Então, os pagãos estavam livres para fazer as suas festas, mas não mais oferecer sacrifício aos seus ídolos da religião pagã, mas estavam livres para oferecer aos ídolos da religião dominante agora, que inclusive dominava pela espada, que era o catolicismo. Bem, como o catolicismo já tinha 3 ídolos que eram cultuados no mês de junho, que era Santo Antônio, cultuado no dia 13 de junho, São João Batista, cultuado no dia 24 de junho, e São Pedro, cultuado no dia 29 de junho, os pagãos agora podiam continuar festejando, mas deveriam, ao invés de festejar os seus ídolos, oferecer sacrifício ou a Santo Antônio, no dia 13, ou a São João Batista, no dia 24, ou a São Pedro, no dia 29 de junho. E assim iniciou esses festejos que deram origem aos festejos juninos. Quando os colonizadores portugueses, tendo em vista que Portugal é um país europeu, os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram para cá, né, essa orientação desses festejos. Quando aqui chegaram, eles encontraram os indígenas, que também tinham os seus festejos dentro de suas tribos e ofereciam oferendas aos seus deuses, aos seus ídolos. E, querendo convencer os indígenas, eles foram incorporando os santos da Igreja Católica na cultura indígena. Também, com o passar dos anos, foram vindo africanos para o Brasil, os escravos, e o Brasil foi crescendo e tendo uma cultura e uma presença muito forte do povo negro, o povo que vieram trazido da África, inicialmente como escravos, que na verdade nunca deveriam ter sido escravizados, a história que você conhece. E aqui no Brasil, os festejos juninos, eles têm, nas festas, é possível identificar elementos dessas 3 culturas. Elementos da cultura europeia, elementos da cultura indígena e elementos da cultura afro-brasileira. Exemplo, nas festas juninas, elementos da cultura indígena. Os indígenas incorporaram no festejo de junho as fogueiras, que lá na Europa não tinha. Mas aqui no Brasil tem uma incorporação da cultura indígena. Eles incorporaram as fogueiras. Incorporaram também nos festejos juninos rituais da agricultura e também da fertilidade. E trouxeram para dentro da festa algumas comidas típicas da cultura indígena. Por outro lado, o povo afro-brasileiro, descendentes dos escravos, trouxeram para dentro da festa junina o quê? Trouxeram as danças, trouxeram também algumas músicas típicas da cultura africana e trouxeram alguns instrumentos, como por exemplo o tambor e a zabumba. Então, se você pegar as músicas, se você pegar os instrumentos, os tipos de danças que são usados nas festas juninas, e se você rastrear, você vai ver que é da cultura africana. E alguns alimentos também são da cultura africana e da cultura
indígena e alguns alimentos da cultura europeia. Então, as festas juninas que hoje temos no Brasil é uma mistura da Europa, que vem dos pagãos, com os indígenas e com os afro. Se você trouxer isso à luz da teologia, à luz do conhecimento bíblico, você vai ver que as práticas são práticas pagãs. Exemplo, o verdadeiro cristianismo é contra a adoração de ídolos. Jesus, os apóstolos, os profetas da antiguidade, Deus sempre foi contra adoração a ídolos, festejos a ídolos, oferendas a ídolos. Os pagãos não. Os pagãos sempre adoraram seus ídolos e ainda adoram por onde estão. Os indígenas sempre adoraram suas divindades, seus ídolos. O povo de cultura africana sempre adoraram os seus ídolos. Então, o que você percebe nas festas juninas é elementos pagãos da cultura europeia, elementos da cultura indígena e elementos da cultura africana. Você percebe a magia presente ali e você percebe também adoração aos ídolos. Então, a festa junina, ela não é uma festa cultural apenas. Tem elementos culturais, é óbvio, mas ela é uma festa que tem uma fundamentação de cunho espiritual fortíssimo, fortíssimo. Você vai ver que a espiritualidade pagã do povo europeu, a espiritualidade pagã do povo africano, a espiritualidade pagã do povo indígena está ali. O que fizeram é que tiraram o nome dos ídolos pagãos e dos ídolos pagãos europeus e dos ídolos pagãos africanos e pagãos indígenas e colocaram o nome de santos da Igreja Católica. Você vai ver que as festas juninas no Brasil, elas sempre vai ocorrer nas cidades, ou em 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, ou em 24 de junho, que é o dia de São João Batista, ou em 29 de junho, que é o dia de São Pedro. Elas nunca ocorrem em outro dia. As cidades que festejam sempre fazem um desses 3 dias. Orquestrada pela Igreja Católica Romana, com procissões e com missas, tá? E isso tudo é contrário à palavra de Deus. Bem, quero ler um texto para você aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 ao 23. Diz assim: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Bem, quando se junta para fazer os festejos de junho, ou no dia de Santo Antônio, ou de São João Batista, ou de São Pedro, e cantam a esses santos, pois as músicas têm o nome deles, e oferecem os alimentos típicos da festa e as danças típicas da festa, aquilo é uma festa de adoração àquele ídolo que está sendo comemorado. Ela só ocorre o 13 de junho, dia de Santo Antônio, ou 24 de junho, São João Batista, ou 29 de junho, que é hoje dia de São Pedro. Então você tem que entender que ali é uma festa pagã, a Igreja Católica desenvolve e aceita uma cultura pagã, e ali está adorando aos ídolos. Então, o cristão verdadeiro, protestante, ele não deve participar desses festejos.
Muitos cristãos participam porque talvez não têm conhecimento a respeito, não foi instruído em sua igreja. Afinal, muitas igrejas evangélicas que antes eram protestantes estão se tornando igrejas evangélicas de cultura católica. As igrejas evangélicas, assim como o catolicismo cresceu muito, porque no início eles queriam era dominar o mundo, não queriam levar ninguém a temer a Deus, era dominar o mundo e o processo do enriquecimento, é tanto que tem aí as indulgências. E os primeiros protestantes, a Igreja Católica matava. Por exemplo, se você pegar a noite de São Bartolomeu, pega aí, põe no Google a noite de São Bartolomeu, a Igreja Católica matou em torno de 70 mil protestantes queimados. Só na Praça de Paris, na França, a Igreja Católica queimou mais de 3 mil protestantes como eu, lá nas praças da cidade. E ela continua aí. E o que eu vejo é que muitas igrejas evangélicas estão se tornando como igrejas católicas. Elas começam a aceitar de tudo, né? Hoje eu já vejo muitos cristãos que vão à quadrilha, que acham normal, cristãos que até fazem roupa para si, para seus filhos e que festejam. Vejo até filhos de cristãos protestantes dançando na quadrilha. Essa é uma festa diabólica e o que é oferecido ali é oferecido aos demônios. E veja, hoje tem quadrilha aqui na minha cidade, Paislandi, no estado do Piauí. Hoje é que dia? 29 de junho. Quem é o santo que é comemorado hoje na Igreja Católica? Santo Antônio. Santo Antônio não, São Pedro. Então, é adoração a São Pedro. E você, crente, precisa abrir o teu olho. Se você é protestante, você tem que entender que aquela festa é aquele ídolo e que tudo que é oferecido ali é o ídolo. E a Bíblia está dizendo onde li que está sendo oferecido aos demônios e não a Deus. Fica aí a dica. Deus te abençoe.